Bom dia a todos e todos. Essa aula vai tratar da distância interquartil, que é mais uma medida de dispersão ou distribuição dos nossos dados. Então, primeiramente, o que é interquartil? Interquartil, quartil vem de 4. Então, é pensando em 4 partes iguais. Então, se a gente tem uma linha e pensando entre 0 e 1 nessa linha, a gente pensando entre 0 e 1, a gente pode ir dividindo isso. A gente pode dividir pela metade e também, se a gente divide pela metade de novo, a gente acaba tendo 1/4 e 3/4 dessa nossa dispersão de dados, que a gente lembra é uma questão geométrica lidando também com a mediana. Então, o conjunto de dados inteiros, quando dividido em 2 partes, tem a mediana. Quando a gente divide de novo em 2 partes, a gente fica com o primeiro quartil, que está entre os dados menores. Então, aqui estamos com dados organizados de maneira crescente. E o terceiro quartil, que é um outro espaço. Então, são basicamente tipo medianas dos dois metades dos dados. Então, o que é a distância interquartil, então? É esse pedaço que está entre o primeiro e terceiro quartil. Então, é um intervalo aqui que a gente pode imaginar. 25% do conjunto de dados está em cada dessas partes. Então, a distância interquartil vai dizer quanto é de valores, de diferença de valores dessa parte que engloba metade dos casos e uma metade geometricamente central dos casos. Então, para pensar a distância interquartil, nós vamos precisar organizar nosso conjunto de valores em ordem crescente, porque a gente precisa pensar dos menores para os maiores. A gente precisa fazer depois uma divisão disso em 4 pedaços, 4 partes, e a determinar esse primeiro quartil e o terceiro quartil, para depois saber a diferença entre eles, que vai ser o terceiro quartil com o primeiro tirado. Então, primeiro você vai fazer subtração. Então, eu tenho organizado esses dados em 4 partes para a gente ver. Então, organizado em números crescentes. E como esse conjunto tem 12, tem umas divisões entre os valores. Então, com 12 casos, o centro ou a mediana vai cair com 6 valores de cada lado. E depois você vai ver que você tem, então, um lado de 6 valores. E o ponto central disso vai ser aqui. Então, é fazendo divisão pelas metades. Então, a gente vai descobrir, então, essa divisão e essa divisão, que são os valores do primeiro e terceiro quartil. Vamos, então, usar a mesma regra que usamos para a mediana. Quando a localização do quartil cai entre 2 valores, a gente vai pegar o valor de cada lado. Então, a gente vai para o primeiro quartil, a gente vai pegar o 6 e o 7 e dividir por 2. Então, isso vai me dar 13 dividido por 2 ou
6,5. Para o terceiro quartil, nós temos a mesma coisa. Estamos com um lado com valor 11 e do outro lado valor 14. Então, 11 mais 14 dividido por 2 vai me dar 25 dividido por 2, que é 12,5. Então, a distância interquartil que eu preciso calcular é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, vamos lá. O terceiro quartil, 12,5 menos aquela primeiro, 6,5. Isso vai nos dar uma distância interquartil de 6. Ou seja, aqui a gente vai saber essa distância entre o metade central dos casos. E então, essas regras do cálculo da mediana vão continuar aplicando, porque a distância interquartil está namorando a mediana. Está dentro desse mesmo conceito de como pensar um conjunto de dados. E a distância interquartil, quando vocês estão lendo literatura, também às vezes vai ser apresentado como intervalo interquartil ou amplitude interquartil, e essas são as mesmas coisas.